apontam para essa perspectiva. Vamos ler, por exemplo, 2 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo de número 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, há um reino onde o governo deste reino está nas mãos de Satanás. E este reino é o reino do pecado. É o domínio do pecado. Isso também é afirmado, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo de número 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então há um reino, e neste reino prevalece o controle de Satanás, que é chamado aqui de príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. No próprio livro de Efésios, ainda no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz que nós vivemos numa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, claramente, irmãos, a Bíblia afirma a realidade de dois reinos: o reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas, o reino do pecado, aonde quem domina é Satanás. Por isso que João vai dizer, no versículo que nós lemos inicialmente, no capítulo 1, primeira epístola de João 1, verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, ele aqui, do verso 6, é Deus. Esse ele aqui, esse pronome se refere a Deus, que foi citado no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Vamos bem forte? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, Deus é santo, Deus é puro, e não há nele pecado, não há nele impureza. Então é isso que ele está afirmando. E aí no versículo 6 ele diz: se dissermos então que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que é que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, ter comunhão com Deus é estar em outro reino, em uma outra atmosfera, em um outro domínio. Então há duas realidades sobre qualquer ser humano na face da terra: ou ele vive em comunhão com Deus através de Cristo, e portanto ele desfruta de uma nova atmosfera, de um novo domínio, de um novo reino, o reino de Deus. Ou ele ainda continua preso ao pecado, dominado pelo pecado, que é o que João chama aqui de andar nas trevas. Ele está vivendo sob o domínio do pecado, sobre o reino do pecado, sobre o controle do pecado. E a única maneira de mudarmos de reino é através de Jesus Cristo. A má notícia, irmãos, é que todos nós nascemos no reino do pecado. A raça humana está aprisionada no pecado e está vivendo sob o domínio do pecado. Essa é a má notícia. E a boa notícia é que através de Jesus nós podemos mudar de reino, nós podemos mudar de domínio, nós podemos mudar de atmosfera, nós podemos ter um encontro com Deus através de Jesus. Amém, irmãos? Então o primeiro conceito de pecado aponta para a ideia de reino, de domínio, de controle. Em que reino você está? Essa é a pergunta que pode ser feita nesse instante. Há uma música, Márcio Daniel, acho que não é do seu tempo, mas que
bem antiga. É uma música que fala assim, eu não sei qual o cantor, quem cantava, que dizia assim: de que lado você está? Não sei se vocês já ouviram essa música. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Então, a realidade da humanidade é exatamente esta: ou estamos no lado do reino de Deus ou do reino das trevas. Veja só, dizer que eu estou do lado, né, dizer que através de Cristo eu estou no reino de Deus, não significa dizer que eu vou viver uma vida isenta de pecados. Não significa dizer que eu não vou errar. Mas o fato é que em Cristo nós somos libertos de um reino, de um domínio, e passamos a viver debaixo de um outro domínio. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que pecado também deve ser compreendido como aquilo que afetou a nossa própria natureza. A nossa própria natureza foi afetada pelo pecado. E Pedro, ou melhor, João vai dizer isso no versículo 8. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum. Verso 8. João capítulo 1, verso 8. Vamos juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aqui João está usando um outro conceito de pecado. Não o pecado como andar em trevas, mas o pecado como uma realidade que define a minha natureza. Eu não posso dizer que eu não tenho pecado nenhum, porque a minha natureza foi afetada pelo pecado. E aqui, irmãos, isso nos lembra toda a história da humanidade. A Bíblia revela que Deus criou o homem em retidão. Deus criou o homem, a nós, seres humanos, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Deus nos criou para vivermos uma vida de comunhão com Ele, de conhecer a Ele, de sermos felizes. Mas, infelizmente, o homem pecou, né? O nosso representante Adão, os nossos representantes Adão e Eva, pecaram contra a lei do Senhor, contra a palavra do Senhor. E o pecado de Adão trouxe culpa sobre nós. E o pecado de Adão modificou a nossa natureza. Então, esse é o segundo conceito de pecado. Pecado como aquilo que afetou a minha natureza. Eu, portanto, sou afetado pelo pecado. Eu fui, em minha natureza, corrompido pelo pecado. É o que os teólogos chamam de depravação total. O que significa isso? Significa dizer que o pecado afetou todo o meu ser, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de sentir, a minha capacidade de falar, ou seja, a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade foi afetada pelo pecado. É o que nós lemos mas antes de ler o que eu vou citar, que é o Salmo 51, por isso que João vai dizer isso: se dissermos que não temos pecado nenhum. Veja que ele está usando aí a palavra pecado no singular, não é pecados, mas ele está dizendo pecado nenhum. Ou seja, isso aqui aponta para a nossa própria natureza, as nossas inclinações pecaminosas. Isso já é dito desde o Antigo Testamento, no Salmo 51. Muito obrigado, meu irmão. Vamos ler, por favor? Salmo 51. Veja o que diz o salmista no versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, a minha mãe me concebeu já como um pecador.
Então ele estava apontando, veja que aquela criança que nasce, ela não cometeu nenhum ato, digamos, consciente de pecado. Ela não cometeu nenhuma atitude, em palavras, em ações, em motivações. Mas ele diz que quando minha mãe me concebeu, ela me concebeu em pecado, porque o que foi gerado foi um pecador. Porque ele está apontando para a nossa natureza pecaminosa, ou seja, eu cometo pecados, no plural, porque a minha natureza é corrompida. A minha natureza já está afetada pelo pecado. Então a Bíblia nos ensina sobre o pecado, mostrando-nos que o pecado, em segundo lugar, tem a ver com a nossa própria natureza, que foi afetada, corrompida, distorcida, depravada pelo pecado. Antes que eu cometa qualquer ação pecaminosa, a minha natureza já é afetada pelo pecado, que é chamado pecado original, que afetou todos os seres humanos. Então não há essa ideia de neutralidade. Nós não somos seres neutros. Não há essa ideia, portanto, de uma inocência absoluta, no sentido de que não há a presença do pecado. Porque a Bíblia nos mostra que o pecado já afetou a nossa própria natureza. Isso, irmãos, vai trazer consequências profundas na nossa vida. Por exemplo, Romanos, abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 18. Veja o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos juntos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Carne aqui não é necessariamente o meu corpo. Carne aqui é a minha natureza. É aquilo que define o meu ser interiormente. Então, na minha natureza corrompida, não há bem. Porque destituído da graça de Deus, nenhum bem nós podemos realizar. Nenhuma boa dádiva, nenhum dom podemos executar. Algo agradável aos olhos de Deus não pode ser feito por nossa própria natureza, sem a graça de Deus. Porque entregues a nós mesmos, nós estamos afetados e distorcidos pelo pecado. Por isso que Paulo olha para a sua natureza e diz: não há bem, porque o pecado nos corrompeu. Porque eu sei que, repetindo aqui o versículo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então entenda aí carne como a natureza. Importante entendermos isso, porque dentro da nossa cultura as pessoas tendem a falar mal do corpo. O corpo em si não é mal. O que nos torna maus é a nossa natureza pecaminosa, porque o meu corpo pode ser usado para a glória de Deus. Com o meu corpo eu expresso adoração a Deus, eu cumpro a missão, eu vivo, mas esse mesmo corpo pode também ser instrumento para o pecado, para o mal, para aquilo que não glorifica a Deus. Então necessariamente o problema não é o meu corpo, o problema é a minha natureza corrompida, que se instrumentaliza do meu corpo, do meu olhar, do meu falar, de todo o meu corpo para efetuar o pecado. O outro texto que a gente pode ler é João 3,19, ainda dentro desse ponto. O julgamento é este, João 3,19, o Evangelho. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram
más. Então, o pecado, ele afetou as nossas afeições, as nossas inclinações. E isso tem a ver com a nossa própria natureza. Então, a nossa natureza afetada pelo pecado, inclinada para o mal. O escritor João está dizendo que o homem destituído da graça, ele ama. Veja que amor tem a ver com o quê? Com afeto, com afeições. Ele ama o pecado. Trevas aqui é sinônimo do pecado. E por isso que Paulo fala da luta dele lá em Romanos capítulo 7. Essa luta, o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Ou seja, a minha natureza está inclinada para o pecado, porque o pecado corrompeu, distorceu, depravou o nosso ser. Então esse é o segundo conceito do pecado. O primeiro é o pecado como um domínio, como um reino. Tudo bem? Quem está acompanhando, diga amém. Segundo, o pecado entendido como aquilo que corrompeu o meu ser, a minha natureza foi corrompida. O pecado mudou a minha inclinação. Então nós já nascemos inclinados para o pecado, inclinados para o mal. Lembra daquela música que a gente canta quando é criança? Que diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, vivia no caminho torto. Então esse homenzinho é todos nós. Porque na verdade todos nós já nascemos inclinados, né? As nossas afeições são inclinadas para o pecado, para o apego ao pecado, para o apego ao mal. E isso se manifesta já muito cedo na nossa vida, essa realidade da nossa natureza. Em terceiro lugar, o pecado deve também ser compreendido à luz da Bíblia como transgressão, ou seja, porque a minha natureza é distorcida, corrompida pelo pecado, as minhas ações se inclinam para transgredir a vontade de Deus. Porque a minha natureza, ela se opõe à vontade da luz. Deus é luz, mas o pecado me levou para as trevas. E a minha natureza foi afetada pelas trevas. Então, destituído da graça, o meu coração se inclina para transgredir a vontade de Deus, a luz do Senhor. É o que nós encontramos em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 4. Agora é a epístola, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos juntos, bem forte? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado? É um domínio, é um reino. O que é o pecado? É a natureza afetada. O que é o pecado? É transgredir a lei. O que é que a Bíblia nos mostra, irmãos? Que Deus é Espírito, mas este Deus Espírito é também um Deus pessoal, Criador, e este Deus manifestou a sua vontade. Ele manifestou a sua lei, os seus mandamentos. Ele revelou como Ele deseja que nós, suas criaturas, criadas à sua imagem, à sua semelhança, como Ele revelou como Ele deseja que vivamos. Mas por causa da minha natureza pecaminosa, eu transgrido a vontade de Deus, eu me rebelo contra a vontade de Deus, eu cruzo a linha. A ideia de transgressão aqui tem a ver com cruzar a linha. O Senhor estabelece um limite para a minha vida, mas eu tendo a romper, transgredir, ultrapassar. E isso é chamado de pecado. Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Transgride a lei. Então, qualquer pecado é uma transgressão de toda a lei.
E aí entra a ideia do tema sugerido. Porque eu transgrido a lei não apenas quando eu peco aqueles pecados que eu acho que são grandes, aqueles pecados escandalosos, como matar, roubar, adulterar. A transgressão da lei, ela acontece diante de Deus, até mesmo com as motivações do meu coração. Aquilo que o Senhor diz, quando você deseja no seu coração o mal, ou quando você usa a sua língua para ferir, para agredir o outro, mesmo que você não esteja com um revólver na mão ou com a faca, você está quebrando a lei do Senhor. Ou quando você na sua mente fantasia, olha para alguém, ou acompanha um site, ou um filme, e na sua mente você está abrigando o pecado, isso diante de Deus é transgredir a lei. Porque a lei ela não tem apenas o aspecto externo, a lei é espiritual. A lei ela nos sonda. A lei ela nos prescruta, não só as nossas atitudes externas, mas as nossas atitudes do coração, os nossos pensamentos, as nossas imaginações. Então, nós nos tornamos transgressores da lei, não só no aspecto externo, mas também interno. Não só nas ações, mas também na omissão. Não só nos grandes escândalos, mas como a sugestão do tema, nos pecados sutis, que a gente não acha que é tão pecado assim, mas que aos olhos de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é uma transgressão da lei do Senhor. Como, por exemplo, eu usar a língua para falar mal do irmão, ou usar os meios de comunicação para caluniar, denegrir. Então, isso é transgredir a lei do Senhor. É transgredir a vontade de Deus. E toda transgressão da lei é uma transgressão contra o próprio Senhor. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo de número 9. Olhe como a palavra do Senhor fala sobre o pecado. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Então, só até aqui para a gente entender. Todo pecado, irmãos, é um desprezo à palavra do Senhor. Ou seja, toda vez que eu ajo de maneira pecaminosa, eu estou desprezando a palavra do Senhor. Porque Deus revelou para nós a sua vontade, os seus mandamentos, a maneira como Ele deseja que vivamos, a maneira como Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Ele revelou a maneira como Ele quer que falemos uns com os outros, a maneira como devemos andar, viver, escolher, planejar, sonhar. Então Deus revelou a sua vontade para nós. E o pecado é o quê? É desprezar esta vontade, esta palavra. Veja então, no verso 10, o que o autor continua dizendo. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Olha que interessante. No versículo 9, ele diz, você desprezou a minha palavra. Mas no versículo 10, o Espírito Santo, através do profeta, está dizendo a Davi que ele desprezou ao próprio Deus. Então, desprezar os mandamentos do Senhor, desprezar a palavra do Senhor, é desprezar o próprio Deus. Porque há uma relação íntima entre a palavra de Deus e o Deus da palavra. Então, o que é pecado é transgredir a lei do Senhor, é desprezar a palavra de Deus, é abandonar os mandamentos do Senhor. E nisso, o nosso relacionamento com o Senhor é afetado.
Está dando para acompanhar, meus irmãos? Amém? Pecado é reino, domínio. Pecado é natureza corrompida. Pecado é transgressão. É desprezar a lei do Senhor. Então, toda vez que o meu falar, o meu pensar, o meu viver está se opondo àquilo que Deus revelou através da sua palavra, eu estarei pecando. E por fim, em quarto lugar, o quarto conceito de pecado está, voltemos então para 1 João, para a gente observar o quarto conceito de pecado. Que diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É interessante que nesse parágrafo, João lida com o conceito de pecado, ora no singular, e quando ele usa o termo pecado no singular, ele está falando da natureza. E quando ele está usando o pecado no plural, ele está falando de ações, atitudes. Ou seja, a minha natureza é pecaminosa. O pecado corrompeu a minha interioridade. E isso me faz cometer pecados no olhar, no falar, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas ações, reações. E é isso que ele está falando então aqui. E aí ele usa o conceito de pecado como errar o alvo. Esse é o quarto conceito de pecado. É eu fracassar na marca, ou seja, no alvo. A ideia aqui, a palavra pecado aqui, ela aponta para a ideia de arqueiro. É como um arqueiro, né? Está lá o alvo, ele precisa acertar, como se diz, na mosca. Mas toda vez que ele mira e ele solta o arco, ele jamais consegue acertar o alvo, acertar na marca. Então isso define a nossa pecaminosidade. A gente não consegue acertar, a gente não consegue atingir o alvo do Senhor, a vontade de Deus, porque pecamos, porque desobedecemos, né? Não atingimos o alvo quando falamos, quando imaginamos, quando pensamos, namoramos, quando, né, escolhemos viver de maneira distante do caminho do Senhor. Então, errar o alvo. Essa mesma palavra se encontra também em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, ninguém consegue acertar o alvo. Todos pecam. Ou seja, a nossa natureza está distorcida. É como se a flecha estivesse distorcida. E toda vez que é lançada, ela não consegue atingir o alvo. O pecado como um reino, o pecado como a minha natureza, o pecado como transgressão da vontade de Deus, da lei do Senhor, da palavra de Deus, e o pecado como errar o alvo. Esses são os 4 conceitos que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de caminhar para a conclusão mostrando a solução. O pecado enquanto reino, o pecado enquanto domínio. Qual a solução para esta situação? Cristo Jesus. Ele muda o nosso estado. Ele nos dá uma nova cidadania. Essa é a ideia. Você, através de Jesus Cristo, você é liberto, você é resgatado deste reino. Você é resgatado deste domínio. Você é resgatado das garras desse dominador que é o pecado. E você agora, através de Jesus, se torna um cidadão de um novo reino, de um novo domínio, de uma nova atmosfera. E essa é uma palavra de esperança para você. Ao ouvir essas explicações aqui,
Talvez esse primeiro conceito defina a sua vida. Você ainda está na atmosfera do pecado. Você ainda está andando nas trevas. Você ainda está no reino do pecado. Mas há uma palavra de vida, há uma palavra de esperança para você. Jesus pode mudar a tua cidadania. Jesus pode mudar este reino. Ele pode te resgatar e te fazer um cidadão de um novo reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em segundo lugar, a gente falou do pecado enquanto natureza. Essa é a má notícia. O pecado distorceu a nossa natureza. O pecado corrompeu a nossa interioridade. Essa é a má notícia. E ela precisa ser anunciada, apesar de ser impopular e até difícil de falar. Porque é talvez mais palatável a gente falar que as pessoas são maravilhosas, que as pessoas são belas. Mas à luz das Escrituras, irmãos, nós precisamos ser sinceros e dizer que o pecado nos corrompeu, o pecado nos distorceu, o pecado nos depravou. Há uma má notícia, mas ao mesmo tempo também há uma boa notícia. E a boa notícia está em Jesus. Jesus transforma a nossa vida, Jesus muda o nosso coração, Jesus nos recria, Jesus nos refaz, o Espírito Santo nos regenera. Só há uma maneira de sermos transformados de dentro para fora, é através de Jesus Cristo. A gente não se transforma de fora para dentro, a gente se transforma de dentro para fora, porque quem faz essa cirurgia é o Espírito Santo. Ele tira o coração velho, distorcido, e nos dá um novo coração, nos faz uma nova criatura, para a gente poder dizer: as coisas velhas já passaram, e eis que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E é bom a gente ouvir primeiro a má notícia, para entendermos a grandeza da boa notícia. A boa notícia é que em Jesus a transformação, em Jesus a regeneração, em Jesus Ele nos refaz. Interessante que Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, ele diz assim, verso 8: erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, eu falei que pecado é transgressão, e pecado é também errar o alvo. Em quarto lugar, qual é a solução? E eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia mais uma vez em 1 João 5, ou melhor, 1, versículo 9. O pecado como transgressão é resolvido quando nós confessamos. Veja o verso 9. 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Jesus, a solução para todas as dimensões do pecado, porque Ele nos liberta do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Ele nos transforma de dentro para fora, nos dando um novo coração. E em terceiro lugar, Ele perdoa os nossos pecados. Sejam pecados de ação, sejam pecados de omissão, pecados públicos, pecados secretos, pecados interiores, pecados através dos olhos, da língua, da mente. Há poder no sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então eu preciso me arrepender, reconhecer o meu pecado, admitir a minha culpa com sinceridade. Por isso que no verso 8 desse mesmo capítulo ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O primeiro passo dentro dessa perspectiva é nós admitirmos que de fato somos pecadores. Pecadores por causa do reino, da natureza e das nossas atitudes. Mas em segundo lugar, não apenas admitirmos a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa queda, a nossa falência, mas ao mesmo tempo acreditarmos que em Jesus há perdão, em Jesus há transformação, em Jesus há esperança de um recomeço, de um renovo, de uma transformação. Creia, confesse, arrependa-se e continue seguindo a Jesus, no poder dEle e para a glória dEle. Que assim seja, em nome dEle. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Senhor, queremos te agradecer por essa palavra que nos revela verdades tão duras, mas necessárias. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos revela que através de Jesus a situação é mudada, os pecados são perdoados, a nossa vida é transformada e nós alcançamos um novo viver, um viver de luz, um viver de santidade, um viver de esperança, um viver de comunhão contigo. Oh meu Deus, como foi pedido em oração, aplica no coração de cada jovem aqui presente, em nossos corações, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Permaneça de pé, vamos louvar. A respeito da história daquele que viveu como homem, como nós, e como homem não pecou. Por isso a morte não pôde detê-lo. Tudo que nós aprendemos aqui nessa noite a respeito do pecado, todas as suas consequências e todas as suas características podem ser completamente aniquiladas, e assim o foram, pelo poder do sangue do Cordeiro. Porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte, o salário da santidade é a vida eterna. Ele, como homem, viveu sem pecar, por isso a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou em carne e subiu aos céus como Filho de Deus, como Filho do homem, o grande vencedor Jesus Cristo. Se por um veio a condenação, Adão, por um, todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Vamos contar essa história. O céu pra me encontrar, aqui não é o seu lugar.